Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Escola de Cabala Brasil e a nossa série de lives que se encerra hoje. Também se encerram hoje as inscrições para o curso, para o workshop, na verdade, de Cabalá e o Fim dos Tempos, que vão ser 3 aulas que vão ao ar a partir do dia 29 desse mês de abril. Então, se você está acompanhando a gente, se você chegou aqui pela primeira vez, seja lá o que for, se você gosta desse tema, se você quer entender como é que vai funcionar essa questão dos fim dos tempos, quer compreender sobre as profecias hebraicas, sobre o que é que você pode ou não fazer, o que é que você deve fazer nesse período, como que a gente pode, de alguma maneira, aliviar a nossa cota, vamos dizer assim, como é que a gente pode fazer a coisa andar de uma maneira melhor, não só em relação à intensidade das coisas que vão acontecer, mas também da velocidade. Se a gente conseguir passar por tudo isso mais rápido, se a gente conseguir passar pela tempestade, a gente vai sair no sol, lá no lugar brilhante, lá mais rápido, com menos sofrimento, percebendo menos todo o perrengue que está pela frente, porque alguma coisa vem por aí, vem mesmo. Ok? Embora a gente já tenha dito, já tenha falado que o Apocalipse tem outros significados, etc, etc. A gente já falou sobre isso nas outras lives, mas a gente vai retomar algumas coisinhas aqui hoje para poder introduzir o nosso tema de hoje, que é o Messias. Ok? Esse tema ele é muito controverso, ele é muito complicado, ele mexe muito na sensibilidade das pessoas, né? Tem aí questões históricas, tem questões religiosas envolvidas, tem gente que acha que tem coisa que é teoria da conspiração, gente que acha que, na verdade, é uma metáfora para outra coisa. E o que a gente vai trazer aqui para vocês hoje é o que a Cabalá diz a respeito disso, na nossa linguagem, na linguagem que foi desenvolvida aqui pela Escola de Cabala Brasil, onde a gente vai adaptar a Cabalá autêntica, mas uma linguagem para quem não recebeu uma educação hebraica, ok? Esse tema do Messias, ele é absolutamente fundamental e ele marca a sua presença na nossa memória desde o início dos tempos, vamos dizer assim. Sempre que a gente ouviu falar de alguma cultura antiga, sempre tem alguma coisa ligada a alguma catástrofe e a algum herói. Isso é muito comum, principalmente, óbvio que aqui é o tema do nosso interesse, é o foco do nosso interesse, que é a questão hebraica, a questão bíblica, a questão das religiões reveladas do Ocidente, que são o judaísmo, o cristianismo e o islã, né? Essa questão do Messias, do Apocalipse, ela também consta para o islamismo, consta da mesma forma para os judeus e para os cristãos. A gente vai aqui com bastante calma hoje, desenvolver tudo que a gente conseguir desenvolver no âmbito de uma live, né? Para depois a gente poder aprofundar isso melhor de uma maneira mais intensa, mais apurada, com aquelas pessoas que fizeram a sua inscrição para o workshop Cabalá e o Fim dos Tempos. Se você não fez, eu repito, encerra hoje o nosso carrinho até a meia-noite. Quem fez, quem não fez, perdeu. Então, corre lá, manda um direct pra gente. Se você conhece a gente ou tá aqui no YouTube, mas não conhece o nosso canal do Instagram, entra lá no Instagram e manda um direct pra gente, que a gente passa pra você e faz toda a sua inscrição, tudo direitinho, tudo bonitinho. Se você não já tá no Instagram, tá mais fácil, é só apertar o botão aí no final dessa live, mas não aperta agora, porque agora eu vou falar com vocês, ok? Então vamos começar aqui. Vamos lá. Bom, a melhor maneira da gente começar essa live de hoje é retomando um pouquinho daquilo que a gente disse ontem, porque isso vai ter uma conexão direta com esse tema do Messias. Toda vez que você lê, toda vez que você investiga, toda vez que você busca, até mesmo dentro das suas sensações, alguma coisa ligada ao fim dos tempos, ao fim do mundo, ao Armagedon, sempre que a gente pensa que alguma coisa vai acabar, a sensação mais imediata que os nossos instintos nos provocam é uma tentativa de sobreviver ao holocausto, sobreviver ao fim, sobreviver ao Armagedon. Isso já é absolutamente instintivo e eu sei que todo mundo vai concordar comigo.
de uma forma ou de outra, quando a gente pensa, como a gente veio falando nas outras lives, que de alguma maneira a gente entende que o mundo está corrompido, a gente percebe que as coisas estão degringolando e que a gente não consegue encontrar uma saída para isso, que por mais que a gente tenha esperança, por mais que a gente divague nas ideias, na filosofia, tentando entender se tem uma saída para esse beco aparentemente sem saída que a humanidade se enrascou, se enfiou, a gente começa a perceber que a filosofia já não é mais suficiente. A tecnologia, embora ajude em alguns sentidos, parece que em outros está atrapalhando até demais. A gente vê que a medicina parece que não consegue avançar na velocidade que a gente gostaria. A gente nota que os governos, as organizações, as instituições já não dão mais conta do recado. E se a gente começa a observar todo esse cenário com tudo isso somado, a conclusão natural que a gente tem é que parece mesmo que aquele negócio que quando a gente era criança a gente achava que era conto da carochinha, ou que era coisa de crente, desse pessoal mais religioso que ficava apegado a ideias que eles leram num livro sem fundamento, parece que agora isso começa a fazer sentido pra gente de alguma maneira. Porque, afinal de contas, quando você percebe que todas essas alternativas parece que se esgotaram, que o pensamento humano parece que não alcança uma saída, e que simultaneamente a isso, a sociedade por si só se degringola cada vez mais. Então, talvez o que nos resta mesmo seja uma solução divina, seja o fim dos tempos, seja alguma força de Deus que vai descer sobre a cabeça dos ímpios e vai destruir tudo aqui e recomeçar novamente. Muitos acreditam, né? Muitas vezes a gente é levado a crer que isso vai acontecer não só em virtude da gente ter entrado nesse buraco aparentemente sem saída, mas principalmente porque a gente tem uma impressão muito clara que parece que a grande maioria das pessoas gostam de fazer o que estão fazendo, gostam de degringolar, gostam de se depreciar, parece que tudo está indo de mal a pior, não por acidente, não por algo que fugiu do nosso controle, mas por algo que está no cerne das pessoas que compõem esse mundo. Parece que tudo está indo por buraco porque as pessoas gostam de fazer as coisas dessa maneira. E se a coisa é tão pérfida assim, então não resta outra alternativa a não ser aguardar por ajuda divina. E que isso vai surgir para a gente, muito provavelmente na consciência de muitas pessoas, como um castigo de Deus para os seus filhos malvados, para os seus filhos mal criados, né? O que a gente falou na live passada é que é muito melhor, é muito mais acertado, segundo a Kabbalah, que a gente pense nisso, que a gente pense nessa ideia de final dos tempos, muito mais associada a uma meta que foi traçada desde o início da criação, e que essa meta precisa ser cumprida, e que para ser cumprida ela também está conectada a um determinado prazo de tempo, né? Eu tinha até pedido para vocês procurarem, dizendo que a gente só vai até 6.000 anos, segundo a sabedoria da Kabbalah, e para vocês olharem lá em que ano do calendário judaico a gente se encontrava, para vocês verem que a gente está bem pertinho do final da história, né? Mas a gente precisa, voltar nessa ideia da última live, de que existe uma meta e existe um prazo. Por que existe uma meta? Porque para pensar comigo, antes de você entender que tinha uma meta e que existia um prazo, o que é que a gente observa? Por que a sociedade está decaindo dessa forma tão degradante? Porque, no mais das vezes, a maioria das pessoas fica o tempo todo muito sem sentido, sem saber para onde elas vão, a não ser alimentar o próprio ego, a não ser alimentar as próprias vaidades, porque, afinal de contas, enquanto a gente não descobre uma razão superior, enquanto não descobre alguma coisa que toca o nosso coração de uma maneira mais sublime, o que nos resta é aquilo que está palpável, aquilo que está próximo de nós, aquilo que a gente pode alcançar. E se a gente, de alguma maneira, decaiu espiritualmente, nos tornamos tão toscos e grosseiros, o que vai sobrar para a gente é a lama do chiqueiro. Se você observar um porco no chiqueiro, o que é que ele faz? Ele fica chafurdando na lama,
se rolando na lama lá e para cá, e assoprando a lama para cima, e roncando e achando que está feliz. Não é porque o porco é alguma coisa degradante. O porco é uma criatura como qualquer outra. Mas acontece que dentro do nível de consciência do porco e dentro daquilo que o porco é capaz de perceber da realidade, estar num chiqueiro com uma lama úmida que refresca o corpo dele do calor do sol é um prazer inenarrável. Mas se você é humano, se dentro de você brilha alguma coisa diferente, você não vai concordar com esse chiqueiro que a gente anda vivendo nesses últimos tempos. Alguma coisa vai dizer para você lá dentro, lá no fundo do seu peito, que tem algo muito errado aí, mas que talvez a solução comece a partir de você mesmo. Que de alguma forma aquilo que está lá fora pode estar refletindo alguma coisa que existe dentro de você. Que toda essa meta que foi traçada para a humanidade, esse período, esse prazo de tempo, que já foi determinado desde o início da criação, é justamente para não permitir que esse chiqueiro se torne eterno. Porque para pensar, a gente tem um hábito de dizer que a humanidade evoluiu muito ao longo de milênios. Mas, na verdade, quando a gente observa a evolução da humanidade, a gente vai perceber que a razão humana, que a tecnologia, que a ciência verdadeiramente avançaram sobremaneira. Se a gente for comparar a tecnologia que a gente tem hoje, o avanço científico que a gente tem hoje, a medicina que a gente tem hoje, com alguma coisa, ou com o cenário, ou com esses fatos, da maneira como eles ocorriam há 100, 200 ou 300 anos atrás, a gente vai perceber como é gritante a diferença. Mas se você pegar o homem e a mulher de 100 ou 200 anos atrás, será que ele evoluiu ou será que ele degradou? Entende? Parece que os costumes degradaram e a ciência avançou. Então, aonde é que a gente vai parar com tudo isso? A gente, em vez de usar a tecnologia de uma maneira que seja positiva e que eleve a gente de alguma forma, de uma maneira que traga um pouco de sublimidade à humanidade, a gente faz tudo virar vulgaridade o tempo todo. Então, de uma maneira bem simples, como a gente está apresentando aqui, o que pode se observar é que a tecnologia e a ciência avançam e a moralidade e a percepção do homem com relação àquilo que é sutil, sublime, vai decaindo, decaindo, decaindo. Então parece que as coisas estão andando em direções absolutamente opostas. E aonde é que o Armagedon vai entrar aí? E qual é o papel do Messias em tudo isso? A questão é que esse prazo que foi fixado, que a gente pediu para vocês pensarem a partir da aula passada, não que o final dos tempos venha como um castigo, mas como ele vem a partir de um prazo, para evitar que essa degradação continue acontecendo, porque a gente só evolui numa determinada direção e não evolui na outra, que é na direção interna, na direção espiritual. Mesmo quando você está buscando a espiritualidade, ela está completamente contaminada pelo seu egoísmo, porque muita gente, não é o nosso caso, começa a procurar a espiritualidade porque está querendo desenvolver poderes, está querendo se tornar superior de alguma maneira. E se a gente começar a observar essa coisa simples que eu acabei de falar, a gente vai ver que mesmo a busca espiritual, que deveria ser aquilo que é mais elevado no homem e na mulher, na verdade, está contaminado de ódio e de vaidade e de sensações de ser superior, ou vontade, ou desejos de ser superior em relação aos outros. Então a gente começa a perceber que parece que realmente não tem saída desta forma. O prazo foi fixado e ele será cumprido. Isso significa que na medida em que a gente se aproxima desse prazo, e na medida em que nós não fizermos o que deveria ter sido feito, na medida em que a gente não faz aquilo que a Kabbalah chama de correção, e entenda que isso não dá para a gente explicar nesse âmbito, você deve começar isso a partir desse workshop e depois estudar muito mais adiante, mas correção não vai significar necessariamente corrigir o seu comportamento. Por exemplo, não vai melhorar a situação da humanidade espiritualmente, falando de nos afastar do Armagedon, se muitas pessoas que falam palavrão deixarem de falar palavrão, se muitas pessoas que consomem álcool deixarem de consumir álcool, e se muitas pessoas que comem carne se tornarem vegetarianos. Não é disso que a Kabbalah trata. É de um outro tipo de correção, de uma outra coisa que está dentro da natureza humana e que normalmente, antes de estudar, você fatalmente não terá acesso, porque simplesmente é como se não existisse, uma vez que não te foi apresentado esse aspecto da vida.
Nesse sentido, a ideia do Messias está sempre ligada, está sempre associada, está sempre casada com essa ideia de Armagedon ou de fim dos tempos. Porque se nós não vamos ser capazes de saber o que é que tem que fazer, se a Kabbalah não atingir um número grande de pessoas para que elas saibam o que precisa ser feito, de forma a evitar um tanto da pressão que a natureza vai exercer para que a nossa meta se cumpra, cada vez num prazo mais apertado, cada vez a pressão aumenta. Se essas pessoas, se a maioria das pessoas não começarem a fazer o que precisa ser feito, só vai restar mesmo a figura do Messias no final. Porque, afinal de contas, a humanidade não vai ser capaz de concluir a meta no prazo que foi estabelecido. Então, dito de uma maneira bem simples, a ideia do Messias vai estar sempre associada a essa ideia de Armagedon, porque vai ser ele justamente aquele que vem no papel de salvador, falando numa linguagem ainda não cabalística, mas numa linguagem um pouco mais popular. A ideia do Messias é daquele camarada, normalmente é assim que se imagina, para Kabbalah não é exatamente assim, mas a ideia de um camarada, de uma figura, de um personagem que virá com poderes especiais, com capacidades especiais, e por essas capacidades estar imbuído do poder do Criador, ele vai resolver toda a bagunça que a gente fez aqui embaixo de uma hora para outra. É óbvio que ele vai ter um tempo para fazer o seu trabalho, mas ele é o único capaz de achar a solução porque ele vem imbuído do poder divino. Em resumo, a ideia do Messias é essa, e é por isso que ele está tão associado assim à ideia do Armagedon. Mas o que a gente precisa começar a entender para poder compreender melhor essa coisa do Messias, se a gente quiser fazer alguns questionamentos a respeito dessa teoria do Messias, é a gente começar a entender o seguinte: na nossa sociedade moderna, na medida em que essa tecnologia subiu e a nossa sensação espiritual, a nossa moralidade decaiu, a gente começou a ter um comportamento muito associado, né? Ideias, ou uma cultura, melhor dizendo, uma cultura predominantemente associada à ideia de que a ciência substitui Deus. Então, para a pessoa moderna, via de regra hoje, a palavra de um cientista é como era a palavra de um sacerdote há 500 ou há 1000 anos atrás. Se um cientista falar alguma coisa, aquilo significa uma verdade cabal. E essa distorção vai a um ponto tão bizarro, tão além, que a gente vive numa sociedade onde nós pensamos que somos pessoas inteligentes e bem instruídas, e isso causa confusões de elementos simples como a teoria da evolução das espécies do Charles Darwin. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não estou defendendo aqui nada contra a teoria da evolução das espécies, mas saiba você, se você já não sabe, mas muita gente desconhece isso, que quando se apresenta para nós a ideia de que o homem evoluiu de uma espécie de símio ou de macaco, essa ideia foi apresentada por Charles Darwin, chamada teoria da evolução das espécies, que todo mundo já ouviu falar. A grande questão é que todo mundo pensa que essa teoria da evolução das espécies é uma lei da natureza inquestionável pela ciência, só que não. Quando um determinado postulado científico atinge o patamar de ser reconhecido como verdadeiro e irrefutável, ele não é chamado de teoria, ele é chamado de lei. Assim como, por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade, ou a lei dos gases, ou a lei do eletromagnetismo, essas leis são tratadas como leis porque elas já são invariavelmente reconhecidas e não tem mais retorno. Quando a gente fala de teoria da evolução das espécies, significa que no meio científico, embora ela seja muito aceita, ela ainda tem o status de uma teoria, de uma hipótese, de algo que pode ser, que é muito provável que seja assim, mas que não existe ainda uma prova definitiva que determine de maneira irrefutável que o homem, ou que o ser humano, evoluiu de uma espécie de símio. Por que é que isso não existe? Porque muitos cientistas já apresentaram buracos ou falhas na teoria da evolução das espécies que não puderam ser resolvidos. Dessa forma, a teoria da evolução das espécies permanece com o status de teoria e não de lei.
Ora, bolas, mas o que é que isso tem a ver com o que a gente está falando? Absolutamente tudo. Quando a gente começa a viver numa sociedade onde eu não sei mais a diferença entre teoria e lei, e aonde eu acho que a ciência dita toda a verdade, imagina a quantidade de equívocos que deve haver na sua mente. Quando você acredita que por ter lido algo que seja científico, você tira conclusões que nem sempre são assim. Você pode ver com respeito ao café, que um tempo o café é ruim, depois o café é bom, uma hora o café faz bem, depois o café faz mal. A mesma coisa com chocolate, etc, etc, etc. E parece que o mundo virou uma grande confusão. Existe também uma série de pensamentos a respeito de quem seria o Messias. Para aqueles que são cristãos, o Messias está encarnado na figura de Jesus Cristo. E aqui reside um grande ponto sensível entre as duas grandes religiões do Ocidente, o judaísmo e o cristianismo. Para os judeus, Jesus não é o Messias. E agora a gente tem que tentar resolver esse imbróglio. Como é que a gente vai poder chegar nessa questão? O que será que é verdade? Quem será que está certo? Quem será que está errado? O nosso papel aqui não é definir uma coisa ou outra, mas é trazer a você uma reflexão um pouco mais profunda, para que com alguns elementos que a gente acrescente aqui, isso lance um pouquinho de luz sobre aquilo que se pensa a respeito do Messias. Quando a gente considera o pensamento cristão, a filosofia ou a religião cristã, é dito ou é ensinado que Jesus é o próprio Verbo encarnado. E normalmente, se você é um cristão praticante, você deve já conhecer que existe uma previsão de um segundo advento de Jesus. No primeiro, foi colocado sobre a cabeça dele a coroa de espinhos, ele fez o papel de cordeiro e se deixou sacrificar. No segundo, ele voltará como rei da humanidade, no papel de Messias definitivo, vai consertar tudo o que aconteceu aqui, tudo aquilo que a gente não conseguiu resolver, e vai reinar para sempre no mundo vindouro, numa espécie de novo jardim do Éden, todos viverão felizes para sempre após a ressurreição dos mortos. Mas para o judaísmo não é assim que funciona. Por quê? Porque a definição de Messias para o judaísmo, veja, é uma definição. É como você olhar para alguma coisa e fazer uma comparação para ver se isso se encaixa no conceito ou não. Qual que é a definição de Messias no judaísmo? Para o judaísmo, quando o Messias chegar, ele vai terminar definitivamente com toda a história. O templo vai ser novamente construído em Israel, vai ser o terceiro templo, e ele marcará o fim da história e o fim do sofrimento humano. As guerras não mais acontecerão, o lobo abraçará o cordeiro, ou o leão abraçará o cordeiro, todos viveremos em paz, etc, etc, etc. E todas essas coisas a gente vai entrar em profundidade no nosso workshop, ok? Mas esta definição judaica de que o Messias, quando chegar, vai terminar com todo o sofrimento humano, é uma das questões mais importantes que impedem os judeus de aceitar Jesus como Messias, porque, afinal de contas, quando a gente olha para o Jesus histórico, quando a gente olha para trás, há 2000 anos atrás, esse que foi crucificado não terminou com as guerras. Desta forma, aqui a gente tem alguma coisa que pode ou não ser conciliada. Talvez num segundo advento do Messias, se realmente tudo acabar, aí sim ele será reconhecido. Mas aquele do passado, ele não se encaixa nesta definição judaica, além de uma série de outras situações onde a gente sabe que o personagem de Jesus, que foi fundamentado e depois elaborado muito pela cultura romana, para poder servir como base da criação de uma igreja que apoiava o sistema romano de poder na época. Ok? E que é óbvio, isso foi muito caro para os judeus, porque afinal de contas, muitos e muitos judeus morreram de forma horrível na mão dos romanos. Ok? Enfim, existe também uma terceira corrente, essa corrente mais científica, que diz que esse negócio de Bíblia, de Torá, isso é papo furado, isso é coisa para gente ignorante que não consegue ter inteligência o suficiente para entender os cenários e fica tentando apostar em alguma coisa abstrata para encontrar algum tipo de explicação para os seus problemas. Há aqueles que acreditam que essa bagunça toda só vai ser resolvida quando os extraterrestres vierem à Terra
e trouxerem algum tipo de tecnologia ou fizerem algum tipo de contato com o ser humano e começarem a nos ensinar de que maneira a gente deve viver de forma harmoniosa, feliz e equilibrada. Pois é, veja só como essa ideia já está enraizada na gente há muito e muito tempo. Aqueles que acreditam nessa ideia de que a Bíblia está errada, de que a ciência vai evoluir a um ponto, até que o homem vai começar a fazer jornadas pelo espaço e encontrar uma civilização superior que vai realmente nos ajudar, nos dar um update ainda maior na tecnologia, na filosofia, no pensamento e na razão, de modo que a nossa razão se torne tão predominante e controle tanto as nossas emoções ao ponto de que a gente viva numa sociedade completamente controlada e feliz. Se essa solução vier realmente de uma civilização externa a nós, isso nada mais é do que a sensação do Messias ou de um processo messiânico simplesmente com personagens trocados. Então, mesmo quando você se pensa alguém mais científico, essa ideia do Messias está tão enraizada na nossa alma que quando a gente tenta sair dela, a gente dá uma volta completa de 360 graus, só troca a máscara do personagem, mas a essência continua sendo sempre a mesma. Acontece que para Kabbalah, o Messias pode ou não ser uma pessoa, pode ou não ser um personagem, mas ele é muito mais do que um personagem. O Messias vai tratar de um processo que eu não vou poder explicar aqui para vocês. O Messias vai tratar de um mistério que vem nas Escrituras. O Messias vai tratar de uma série de coisas que as letras hebraicas explicam. O Messias vai tratar de uma força que já foi apresentada para nós no livro do Gênesis. Desde o processo do início da criação já tinha alguma coisa presente ali. E que, na nossa maneira de interpretar, a gente enxerga ali justamente da forma oposta àquilo que ele pode vir a ser. O Messias está ligado a uma série de forças dentro da alma de cada um de nós. E isso tudo a gente vai explicar no nosso workshop do dia 29. Eu espero de verdade que isso toque o coração de vocês, que vocês percebam qual que é a importância de estudar essas coisas. E que mais do que fazerem a sua inscrição para o workshop do dia 29, manda para a gente um direct. Hoje é o último dia, só vai até 23h59. À meia-noite está encerrado. Então comece a estudar, porque aí sim você vai entender, vai começar a desvendar tudo que está nas Escrituras, vai começar a ter uma abertura não só para as profecias, para aquilo que você tem que fazer, para o que significa o Messias, como é que você pode, de alguma maneira, ajudar a trazê-lo, fazê-lo com que ele se manifeste nesse mundo. E entenda, cada pessoa vai fazer diferença para o total da humanidade, mas para entender como é que isso vai funcionar, eu vou ter que esperar vocês no workshop. Pessoal, eu agradeço a vocês por essa série de lives, espero de verdade que isso tudo tenha tocado o coração de vocês, mas mais do que tocar o coração, é o momento de você ter uma atitude. A árvore se conhece pelos frutos. Não adianta a gente ficar teorizando, mas a gente tem que ter a capacidade e a coragem de pôr a mão na massa. Se você é um Bnei Noach, se você é um judeu, você sabe do esforço que os patriarcas fizeram. Você sabe que, por exemplo, Moisés teve que sair do castelo, abandonar a vida de rei e ir comer areia no deserto para poder ajudar o povo, porque ele sabia da importância daquilo que ele estava fazendo perante o Criador. Se você é um cristão, você vai entender que Jesus podia ter evitado tudo, mas em nenhum momento ele abriu mão de fazer o que devia ter sido feito, de enfrentar o sofrimento que ele enfrentou, para que a mensagem do Deus único tivesse chegado até aqui e você hoje, no século 21, tivesse a oportunidade, graças a esses personagens do passado, de ter esse conhecimento na sua mão. Então, não esqueça, faça a sua inscrição. É apenas R$ 297. São 3 aulas. E eu garanto para você que a partir disso, se o teu coração estiver pronto, a sua vida nunca mais será a mesma. Envie um direct para a gente pelo Instagram e a gente responde qualquer dúvida sua. Faz a sua inscrição e eu espero vocês no workshop Kabbalah e o fim dos tempos. Muito obrigado. E até mais.